nome é Júnior Lopes, sou professor de Geografia da Rede Estadual de Ensino. E na aula de hoje nós vamos estar tratando do assunto relacionado à indústria 4.0 e o futuro do trabalho. Nesse primeiro momento nós vamos conhecer primeiramente o conceito de indústria. O que é uma indústria? É um estabelecimento que concentra as atividades produtivas destinada a transformar a matéria-prima em uma mercadoria para o consumo do ser humano. Então, no geral, uma indústria é um estabelecimento que transforma a matéria-prima em uma mercadoria que é consumida pelo ser humano para determinados fins. Lembrando que, antes da atividade industrial, como que o ser humano se organizava, transformava a matéria-prima? Inicialmente, ela é feita o quê? De forma artesanal, né? Então, nas suas atividades, de forma artesanal, o ser humano, bem na antiguidade, há muito tempo atrás, ele pegava e transformava manualmente e de forma individual. E todo trabalhador fazia toda a etapa da produção. Então, essas principais características de um trabalho artesanal. É um trabalho individual, né? Um trabalho mais longo, e um trabalho onde aquele trabalhador fazia todas as etapas da produção. Isso pendurou, esse trabalho artesanal, até aproximadamente no século XVI. A partir do século XVI, os trabalhadores começaram a se organizar. Aí já passou um trabalho mais em grupo, né, onde já se dividia a etapa de produção. Aí surgiu nesse momento o conceito de manufaturas, as pequenas fábricas. Esse processo pendurou até século XVIII. Por quê no século XVIII? Porque foi no século XVIII que iniciamos o quê? O surgimento da atividade industrial mais importante, que foi a partir da primeira Revolução Industrial, né? Então, a atividade industrial mais eficaz, mais importante, com maior impacto, iniciou somente com a primeira Revolução Industrial no século XVIII, na Inglaterra, e depois se espalhou por todo o continente europeu. Logo depois da primeira Revolução Industrial, nós tivemos a segunda Revolução Industrial, metade do século XIX até metade do século XX. Na metade do século XX aos dias atuais, nós tivemos a terceira Revolução Industrial. Vale ressaltar que cada uma dessas revoluções teve um meio de energia diferente e surgiu em cada uma delas também meios, né, outros de transporte ou de comunicação mais eficientes que propiciaram o quê? Um desenvolvimento econômico e tecnológico mais importante entre a sociedade. Chegamos aos dias atuais na chamada Indústria 4.0, que tem cujo significado ao conjunto de transformações que se convencionou chamar 4.0. Por que o nome Indústria 4.0? Em referência ao quê? A potência dos motores. Então, hoje, devido a todo esse avanço tecnológico que nós temos, os motores, em geral, seja de um veículo, seja de um meio de transporte em geral, seja de grandes indústrias ali para alimentar as fábricas, cada vez mais modernos e mais potentes, né? Então, nós chegamos hoje numa quarta revolução industrial, também chamada de uma indústria 4.0, que se prega em 4 fatores. Se baseia em progresso tecnológico, tem que ter esse progresso tecnológico e avançado, né? A digitalização, tudo mais informatizado, e a inovação. Inovar sempre. Por quê? O mercado hoje é muito competitivo. Então, com a inovação, faz com que o produto ganhe mercado mais rapidamente, seja para qual for a sua finalidade. E como que fica o trabalho nesse contexto da indústria 4.0? Como fica o futuro do mercado de trabalho? Estimativas apontam o quê? Que haverá, tá, uma escassez de aproximadamente 200 milhões de trabalhadores. Ou vão ficar desempregados ou vão perder, né, essa inserção no mercado de trabalho. Por quê? Porque se não se habilitar, ficar antenado nessas mudanças, vão ficar fora do mercado de trabalho. Porque o futuro
exige isso. Trabalhar ao lado com robôs para aumentar a produtividade. O trabalho do futuro vai depender disso, porque hoje, cada vez mais, as grandes multinacionais, grandes empresas, elas já utilizam o robô no seu processo de produção. Então, o ser humano vai ter que trabalhar alinhado ao robô para aumentar principalmente a produtividade, né? Nesse trabalho do futuro, os profissionais serão responsáveis por todo o processo produtivo. Então, numa grande empresa, a gente sabe que existe uma divisão do trabalho, né? É fragmentada a produção. Mas, geralmente, estimativas do que acontece, o que a gente vê hoje é o quê? Que um bom profissional, ele será responsável por todo o processo de produção de um determinado produto. Outra característica importante, as graduações não serão suficientes. Então não basta você ter somente uma graduação. Você tem que procurar evoluir com cursos, com falar vários idiomas, estar ali antenado às mudanças nesse mercado. Não basta ter só uma graduação. Você tem que ser mais do que isso. Você pós, especialização, mestrado, doutorado, seja o ramo que você atua, falar outros idiomas, estar antenado nessas mudanças, porque o trabalho do futuro exige isso. Aqui eu listei algumas dessas profissões, né? Engenheiro de softwares são profissionais que vão trabalhar com manutenção de programas de computador, mecânico de veículos híbridos, veículos que consomem menos combustível, consequentemente poluem menos, né? Pessoas que vão trabalhar na manutenção desses veículos híbridos e elétricos. Design de tecidos avançados. São profissionais que vão trabalhar no desenvolvimento de tecidos inteligentes, aquele até que previne contra suor, contra outras questões aí, tecidos inteligentes. Técnica em impressão 3D. São aqueles profissionais que vão controlar a impressão capaz de criar objetos e até alimentos. Especialistas em Big Data. São pessoas profissionais que vão trabalhar em grandes indústrias analisando grande quantidade de dados. Então, essas principais características da indústria 4.0 e o futuro do trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Vocês podem curtir, compartilhar, dar um like e inscrever no meu canal. Muito obrigado.